Tem aquele meme que tem rolado aí na internet, né? Ó, se não tem as manhas, não tenta não. Direção de um profissional, né? Sim, haja sempre na direção do Espírito Santo. Ele é o profissional, ele sabe o que está fazendo. Sejam todos bem-vindos a esse canal, o canal Palavra que Edifica. Meus amados, a mensagem hoje é com o pastor Antônio Júnior. Meus amados, nesse vídeo ele vai trazer uma palavra profética para o Brasil. E também nesse vídeo ele vai fazer um comentário sobre a política, é o momento que estamos vivendo sobre a política brasileira. Então é um vídeo muito importante e eu peço que você não saia desse vídeo. Ouça até o final, porque eu creio que você vai ser impactado com essa mensagem. Mas antes, não esqueça de apoiar esse canal. Deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative todas as notificações para receber novos conteúdos. Veja o vídeo agora. Nós estamos vivendo esse momento da política onde existe uma polarização muito grande, né? O lado da esquerda e o lado da direita. Eu sou do lado da direita, mas eu respeito qualquer pessoa, qualquer ser humano. Esse é o meu dever como cristão. E nós vimos aí tanta falta de respeito, pessoas desejando o mal para o outro, desejando a morte do nosso irmão. E a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 3 o seguinte: como que de uma boca, de uma mesma boca, sai bênção, sai palavras de louvor a Deus e ao mesmo tempo, com essa boca, a gente amaldiçoa o nosso irmão. Irmãos, não pode ser assim. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água azeda. Não pode acontecer isso. Então, nós precisamos, irmãos, vigiar, porque nós podemos estar caindo numa cilada. E eu vou te mostrar aqui que o povo de Israel caiu nessa mesma cilada. E eu vou ler para você um versículo que, por incrível que pareça, ele fala a respeito da direita e fala da esquerda. É lógico que não é a respeito da direita e esquerda que nós estamos vivendo hoje na política. Mas eu quero trazer essa comparação para você ver que isso pode estar nos afastando de Deus. Olha o que está escrito, ó, deixa eu ver aqui. Isaías capítulo 30. Deixa eu achar aqui, irmãos. Olha aqui, ó. Eu vou ler para você, preste atenção, ó. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, você ouvirá uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, siga-o. Irmãos, esse versículo, como eu disse, não está falando de política dessa época que nós estamos vivendo. Mas aqui está dizendo o seguinte, ó, ainda que você se volte para a esquerda ou para a direita, ou seja, se você se desviar de um lado para o outro, você vai ouvir a voz do Senhor atrás de você dizendo: este é o caminho, siga-o. Ou seja, irmãos, aqui Isaías, ele está falando a respeito da misericórdia de Deus. E para você entender esse versículo que eu acabei de ler para você, eu quero ler o primeiro versículo deste capítulo, porque sempre na Bíblia a gente tem que ler o contexto, tá bom? Isaías capítulo 30. E aqui, ó, o título desse capítulo é o seguinte: ai da nação obstinada. Eu vou ler para você o versículo 1 e o versículo 2 e depois eu vou te explicar o que o Espírito Santo quer te falar hoje, tá bom? Olha o que está escrito: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado. Ai daqueles que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Irmãos, aqui o Senhor está dizendo por meio do profeta Isaías: ai de vocês que ficam fazendo planos que não são meus, vocês fazem acordo sem a minha aprovação, porque vocês querem ajuntar pecado sobre pecado. Irmãos, aqui nós vemos a nação brasileira. Ele estava falando para a nação de Israel, mas eu consigo enxergar aqui a nossa nação. Irmãos, as pessoas, elas querem porque querem fazer a vontade delas. Elas querem os planos delas, elas querem ajuntar pecado sobre pecado, elas querem escolher Barrabás, elas querem fazer aquilo que o coração delas manda, e elas não querem obedecer ao Senhor. É assim que nós temos vivido aqui na nossa nação. E aqui o Senhor continua dizendo, ó, ai de vocês que querem descer ao Egito sem me consultar. Deixa eu te falar, vou te trazer aqui uma comparação, você vai entender.
As pessoas pensam assim, se as coisas piorarem no Brasil, ainda que nem chegue a esse ponto, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para os Estados Unidos. Eu vou morar nos Estados Unidos e lá eu vou encontrar a verdadeira prosperidade. Lá nada vai me faltar. Irmãos, aqui o Senhor está dizendo para nós, ai daqueles que descem ao Egito e buscam proteção no poder do faraó, refúgio na sombra do Egito. Aqui o Senhor está dando um alerta. Olha, vocês que fazem o plano de vocês sem me consultar, preste atenção, irmãos, não estou falando que é errado, viu? Morar no exterior, querer buscar refúgio em Portugal, não estou falando nada disso. Mas se você não consultar ao Senhor antes, pode ser que você quebre a cara, pode ser que você se decepcione, porque a verdadeira prosperidade é você andar na direção, na obediência de Deus. Amém? Tem aquele meme que tem rolado aí na internet, né? Se não tem as manhas, não tenta não. Sem a direção de um profissional, né? Sem a instrução de um profissional. Irmãos, nós precisamos da instrução do Espírito Santo. Amém? Ele sabe de todas as coisas, ele sabe do futuro. Então não tome decisões precipitadas. Haja sempre na direção do Espírito Santo. Ele é o profissional, ele sabe o que está fazendo. Amém? E só para concordar com esse versículo que eu li para você, se você virar um capítulo para frente, Isaías 31, o versículo 1, olha que interessante, está escrito assim: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Irmãos, então aqui, Egito, deixa eu explicar para você, na época do profeta Isaías, o Egito era um lugar de prosperidade, todo mundo queria ir para lá. Por quê? No Egito tinha muito camelo, tinha muito comércio, tinha muita riqueza ali. E aqui Isaías está falando o seguinte, ai de vocês que estão indo ao Egito em busca de ajuda. Vocês estão contando com os cavalos, confiando na multidão dos seus carros e na força dos seus cavaleiros, mas vocês não estão olhando para Deus. Irmãos, tem muita gente que faz os planos olhando pelos olhos naturais. Quantas vezes eu mesmo já tomei decisões erradas porque eu olhava com os meus olhos naturais e parecia que não tinha como dar errado. E ao mesmo tempo, muitas coisas eu olhava com os olhos naturais e parece que não tinha como dar certo, porque eu só via problemas. Mas o fato